Olá! O Brasil teve, em agosto, 24.088 mortes pela Covid-19. É a primeira vez desde maio que o país tem menos de 30 mil óbitos mensais pela doença. Os números são do consórcio de veículos de imprensa. Na região dos Inconfidentes, agosto foi o segundo mês do ano com menos óbitos pelo coronavírus, 16, uma redução de 50% em relação ao mês anterior. O mês menos letal foi fevereiro, com 13 mortes, e o mais letal foi março, com 62 mortes. Os dados são das secretarias de saúde dos municípios da região. E ainda de acordo com essas secretarias, Ouro Preto registra até o momento 128 mortes por Covid e 6.186 casos confirmados da doença. Mariana possui 97 mortes e 9.854 casos confirmados. Em Itabirito, são 160 mortes pelo coronavírus e 13.645 casos confirmados. Essas três cidades somam 385 vidas perdidas para a Covid e 29.685 infectados pela doença desde o início da pandemia. Do total de infectados, 29.148 estão recuperados e 152 ainda estão se recuperando, 28 em hospitais. E a UTI exclusiva para a Covid-19 da Santa Casa de Ouro Preto, que atende a microrregião, está com 14 dos 20 leitos ocupados. E 3 dos 4 leitos de isolamento da enfermaria estão ocupados. Os dados são do último boletim divulgado pelo hospital. Já em Mariana, 4 dos 10 leitos clínicos para Covid do Hospital Monsenhor Horta estão ocupados. E não há nenhum paciente internado nos leitos clínicos de ampliação que ficam no complexo da Policlínica. A TV UFOP pediu ao professor Américo Tristão Bernardes para explicar como estão os indicadores da pandemia na região dos Inconfidentes. O professor realiza estudos sobre as taxas de transmissão da doença aqui em Minas. Veja. Os números hoje encontram-se abaixo de 1, entre 0,7 e 0,9. É importante lembrar que esse número RT indica como é que está o processo, como é que está a dinâmica de expansão da pandemia. Quando o RT é maior do que 1, isso significa que um grupo de pessoas contaminadas irá contaminar mais gente ainda, né? Significa que a pandemia está em expansão. Quando esse número é menor do que 1, por exemplo, quando ele está em 0,9, isso significa que um grupo de pessoas contaminadas contaminará menos gente, ou seja, a pandemia está em declínio. Embora a taxa de transmissão da Covid tenha diminuído em Ouro Preto, Mariana e Itabirito, o professor fez um alerta em relação à variante Delta, que já foi confirmada na região. Ele também chama atenção para os cuidados sanitários necessários contra a doença. Nós temos um outro indicador, uma outra notícia que deve nos colocar em situação de alerta. A variante Delta, que é muito mais agressiva, muito mais transmissível do que as variantes anteriores, já foi detectada em Itabirito. Por isso, é importante manter os cuidados básicos, como usar máscaras, evitar contato social, manter certo distanciamento social na medida do possível, e garantir a higienização, particularmente a higienização das mãos. Esses cuidados ainda são fundamentais para que nós consigamos garantir a não proliferação dessa nova variante aqui na região. Ainda sobre a variante Delta, em Itabirito há 12 casos confirmados. Em Ouro Preto não há nenhum e em Mariana há um caso em investigação. Nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde de Mariana para saber se esse caso da Delta lá no município já foi confirmado, mas até o fechamento deste boletim nós não tivemos resposta. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.